Então, a ideia aqui é mostrar um pouquinho para vocês o que a gente está concebendo de modo geral, para ver se faz sentido, e conforme for, a gente vai fazendo os ajustes ou adequações necessárias, conforme forem surgindo as necessidades. Pegando um pouco a palavra do Portolano de manhã cedo, que ele falou, nós estamos escrevendo um novo capítulo. Então, naturalmente que alguém tem que dar o primeiro passo. Nós, em conjunto, estamos dando o primeiro passo. E os demais vão ser necessários ajustes conforme for necessário. Então, o que eu trago para vocês aqui para compartilhar? A gente está desenvolvendo, então, ou alinhando uma metodologia de treinamentos técnicos do produto. Quero compartilhar um pouquinho aqui o perfil profissional dos técnicos, que o Márcio mostrou pela manhã. Quero também falar um pouquinho de manuais do produto, termo de garantia e plano de manutenção. E depois o Dani vem falar um pouquinho de catálogo de peças, que está aqui na frente já para mim também. Isso daqui é o que a gente está construindo, porque é um novo produto, é um novo projeto. Então, a gente foi fazendo adequações dentro daquilo que, com as várias áreas da empresa, assistência, pós-venda, é mais um elo da corrente. Desde quando nasce do projeto de engenharia, parte de programação, parte de produção, até chegar lá na ponta para vocês comercialmente. Então, o que a gente está desenhando, basicamente? Pensando numa assistência técnica no centro, a gente entende que vai ter que trabalhar com 3 níveis de treinamento. O nível 1 e o nível 2, direcionado para a rede Marco Polo, para as filiais e autorizados. E também pensando no nível 3, pensando no cliente, que seria alguma coisa em termos de familiarização. O que acontece com isso? Na base, é fundamental que as pessoas que forem vir a trabalhar com este produto, elas tenham os treinamentos de NR10 e NR35, conforme as normas legais trabalhistas. Isso vocês tiveram a oportunidade de escutar na semana passada, com aquele trabalho que a Rede oportunizou com a área de segurança. Então, é algo que a gente precisa ter em mente e precisa ficar no radar. O nível do meio, que a gente está chamando de sensibilização e qualificação, que seria direcionado para quem? Para os mecânicos e eletricistas, ainda a nível de sensibilização e qualificação, para um lubrificador, para um lavador ou para o cliente também. Não seria um nível especificamente de se fazer uma intervenção. Mas o que a gente quer com isso? Começar a disseminar o conhecimento e o entendimento do produto, ter um melhor conhecimento. A rede, primeiramente, nós internamente, a rede e, por consequência, quem vier a participar deste produto. E o terceiro nível, sim, que daí ele estaria sendo direcionado especificamente para a rede, para as filiais e autorizados mecânicos e eletricistas. Ou seja, as pessoas que vão estar aptas a fazer uma intervenção no produto. Isso é o que estamos desenhando. O que acontece, então? Aqui é nível de rede. No nível 1, a gente está chamando de familiarização do produto. O que é o nosso público-alvo? Os técnicos, os vendedores, as pessoas que estarão, direta ou indiretamente, em contato com o veículo. Garantistas, almoxarifes, motoristas. Numa modalidade presencial, na rede autorizada. A gente estima em torno de 8 horas, ou seja, a partir do momento que tem um produto na casa de um dos senhores, a intenção é que a gente, de comum acordo, se organize e faça uma familiarização com todo mundo lá da rede, para todo mundo ter esse conhecimento e disseminar um pouco mais esse nosso produto. Aqui, o foco, como o Márcio falou de manhã, ele está direcionado mais a comercial, que é o que vocês estão aqui. Mas, em algum dado momento, seria importante a gente disseminar este produto dentro da casa de vocês. O segundo nível, que a gente está chamando de manutenções básicas, elétricas e mecânicas no sistema de chassi. Quem que seria o público ainda da rede? Aí seria aquele terceiro nível lá que a gente dividiu em 2. Seriam os técnicos mecânicos, os elétricos da rede autorizada. Esse sim tem que ser presencialmente. Nós precisamos trazer o pessoal aqui para dentro da fábrica. A gente estima em torno de 24 horas para chassi e mais 8 horas de carroceria. E é fundamental que essas pessoas já venham, que a gente olhe isso, Rede, com esses requisitos.
Teria que ser 2 técnicos, principalmente com conhecimentos na parte elétrica, com os cursos de NR10, NR35, que já passem por aquela base do triângulo de sensibilização e qualificação, e que tenham conhecimento de mecânica e elétrica automotiva. É isso que nós estamos imaginando, e é o perfil que eu vou mostrar para vocês, para sensibilizá-los, que vocês olhem com essa atenção. E aqui, o terceiro nível que a gente está chamando de cliente, que ele está dividido em 2 módulos. Estamos chamando de nível de familiarização e operação básica do veículo. Módulo 1, especificamente para todos os técnicos, os motoristas e as pessoas que estão também ligados direto e indiretamente do cliente. E aí sensibilizar toda a estrutura do cliente com os cuidados, o que a gente precisa ter atenção. Um módulo 2, que aí a gente também está especificando ali de mais 8 horas de carga horária de chassi e carroceria, para aquele técnico do cliente que, em conjunto com vocês, eles venham a fazer alguma intervenção mínima, uma regulagem de porta na parte de carroceria, alguma coisa nesse sentido. E isso vai ter que ser um trabalho construído a 4 mãos. Não tem uma receita pronta. Nós não temos um checklist que vai ser exatamente assim. Mas a gente entende que o que precisa desmistificar é que este produto, ele realmente tem um projeto robusto, tem um trabalho forte de engenharia por detrás, tem um trabalho de tecnologia, então ele tende a ser um produto que vai ser fácil de dar manutenção e tem a sua robustez. Para isso, é desmistificar talvez aquela questão de uma preocupação que nós também temos, pô, mas é um veículo elétrico, pode ter N situações? Pode, mas é um projeto que ele tem N gatilhos de segurança. E, nesse sentido, sensibilizando o cliente, vai transmitir também uma segurança para ele e para as pessoas que estão ligadas ou vão ter uma situação com o produto, que elas vão ficar tranquilo. É um carro normal. Quando chover, ele vai andar normal. Não vai ter problema nenhum. Visto isso, aqui eu queria me deter um pouquinho o perfil que o Márcio comentou hoje de manhã e que acho que é o principal ponto deste comentário. O técnico eletromecânico em sistemas automotivos. Isso daqui nada mais é do que compartilhar com vocês, para vocês começarem a fazer uma análise e pensar como buscar essa pessoa. Porque, olha só, pessoal, eu posso ter o melhor produto, o melhor projeto, a melhor ferramenta de diagnose, mas quem vai resolver alguma coisa são as pessoas que estão aqui e, principalmente, essa pessoa que for fazer parte do time de vocês. Então, o primeiro embate, naturalmente, é dado pelo representante. Este técnico não dá para ser aquela pessoa que não tenha uma aderência a comprometimento com normas, com processos, procedimentos e total respeito à questão de segurança. A gente já teve aquela primeira conversa com a análise de segurança. Ou seja, eu não estou dizendo aqui que tem que ser aquela pessoa que, ao invés de dar um passo para frente, dá 2 para trás, mas também não pode ser aquele cara que sai correndo, pegando e desmontando e metendo a mão. Essa pessoa ela precisa ter uma certa sensibilidade, um comportamento e uma atitude que se trata de um projeto e um produto diferente. Ele precisa fazer uma análise de cenário, entender o que está acontecendo e aí sim alinhar qual vai ser a ação dele. Por isso que o perfil dessa pessoa é importante. Ele tem que ter um conhecimento em diagnose de sistemas eletroeletrônicos com a utilização de ferramentas técnicas, com scanner automotivos. A engenharia está desenvolvendo, o Renato já falou aqui, é o nosso software, tem a nossa ferramenta, que o Márcio e os demais já colocaram, a rede vai colocar à disposição como comodato. Porém, tu pode ter a melhor ferramenta, mas volta de novo, se aquela pessoa ao qual vocês determinarem que a gente vai investir, capacitar, ela não tiver uma sensibilidade, uma atitude e uma visão, vai dificultar a gente tomar uma ação correta. Essa pessoa é fundamental. Então, a análise em cima desse perfil que eu pediria para vocês, talvez seria o seguinte, dentro da minha atual estrutura hoje, avaliando os técnicos que nós temos, elétricos, mecânicos ou as pessoas que vocês têm lá, tem alguém que tem aderência a esse perfil, que vocês visualizam que tem este comportamento, esta atitude, esta sensibilidade? Isso precisa ser pensado. Vai lá, parceiro.
Não, não é um curso de formação. A gente vai estar preparando, capacitar em cima do conhecimento do produto. Achar essa pessoa é uma missão de cada um que está aqui dentro. Esse perfil. Nós também, na fábrica, já estamos contratando algumas pessoas. E aonde a gente foi buscar? Em escolas técnicas do Senai e, às vezes, de repente, no vizinho do lado que já trabalhou numa concessionária, alguma coisa assim. O fato é, nós já contratamos 2 pessoas e a gente não encontrou uma pessoa 100% pronta como a gente gostaria. Nós encontramos uma pessoa que atendia o perfil e a gente vai ter que investir e capacitar ela. Então, essa demanda, eu diria assim, é achar a pessoa com um perfil que tem maior aderência e que, na visão de vocês, quando analisarem, consiga atender a maior parte desses pontos. O resto nós vamos ter que se abraçar e construir junto com esse cara. Aí nós vamos capacitar. Aí que seria esse o cara. Respondi? Além dos sistemas de scanner, então, que ele tem uma visão que executa e acompanha atividades eletroeletrônicas nos produtos, que consiga fazer uma análise, ajustar e planejar a execução de atividades, executa reparos elétricos e mecânicos de todos os conjuntos, motor, eixo, suspensão, freio, dentre outros, que ele consiga executar e registrar as manutenções preventivas, capacitado conforme as normas legais trabalhistas e ter conhecimento técnico de produto de chassi. Talvez vocês me fariam o seguinte, pô, mas aqui tu quer o the best. Não, a gente só está mostrando para vocês os pontos que são importantes vocês observarem para fazer essa análise na hora de buscar essa pessoa. Porque a opinião de vocês, quando selecionarem essa pessoa, a gente não poderia correr o risco de começar a capacitar e ali na frente perder ele. Porque este conhecimento ele vai ser gradual. É gradual para nós estamos conhecendo mais o produto, e vai ser também gradual para a rede. O problema é quando a gente faz um investimento nessa pessoa, e infelizmente ali na frente a gente perde ela, volta para o zero de novo. Então, esta lâmina aqui deste perfil seria o meu pedido 1, em conjunto, meu, Jader e companhia, que seria o seguinte, como achar essa pessoa que tem maior aderência a este perfil. Esse seria um dever de comum acordo entre todos nós. A partir daqui, a gente segue para as capacitações. Falando um pouco de manuais, que foi comentado de manhã também. Nós estamos aí, basicamente, trabalhando no manual de entrega técnica, no manual de rebocamento do produto, do de proprietário e manual de serviço. Tudo isso está em construção, e conforme o projeto está ficando validado, a gente também está dando mais um passo e validando estes manuais. Mas eu diria para vocês o seguinte aqui, é fato que conforme o projeto for andando, a gente vai ajustando e adequando. Hoje, eu diria para vocês que nós já temos uma literatura que ela tem condições de ser compartilhada. Quando que nós vamos compartilhar isso? A partir do momento que também tiver a necessidade de fazer alguma apresentação ou compartilhamento com o cliente, a gente tem um material. Pode não ser o top, mas a gente tem. E aquilo que for necessário vai sofrer alterações e ajustes. Termos de garantia e plano de manutenção. Nós também estamos em fase de validação em conjunto, principalmente com nossos parceiros da engenharia, mas a gente já tem uma visão do plano de manutenção. Não é o objetivo de entrar aqui no detalhe dele hoje, porque como nós estamos validando e ajustando algumas particularidades, ainda se faz necessário alguns ajustes. Mas a gente já tem essa metodologia já organizada. Isso é oriundo do negócio Volare, que por sua vez já tenha isso, e é o passo que essa rede vai estar dando. Quem vai atender o produto completo, como foi comentado aqui em vários outros momentos, é Marco Polo. A rede é Marco Polo, ou seja, vocês têm a missão de fazer o primeiro embate. E nós vamos estar junto, apoiando qualquer necessidade. O fato é, vão surgir adversidades, situações e oportunidades que a gente vai ter que corrigir. E, quando for necessário, nós vamos ter que atuar em conjunto da melhor forma. De manhã já comentaram aquilo. Imaginem que a gente tem aquele técnico com aquele perfil devidamente capacitado. Ele vai ter a condição, com a devida ferramenta de diagnose, de fazer a primeira avaliação. Se for algo que ele consiga identificar e já intervir, está feito e vida que segue.
Talvez chegue numa situação que ele precisa levantar a mão. E aí ele vai contatar a estrutura que a gente está se organizando e alinhando para ter o primeiro suporte. Resolveu? Vida que segue. Não resolveu? A gente vai dar mais um passo, que é pedir o apoio das demais áreas que têm intervenção com o produto. Com o time de engenharia, com o time do Edson, lá da produção, que são os técnicos que estão montando no dia a dia o produto. O detalhe é o seguinte, este produto, depois o Gazi vai mostrar, ele está sendo bastante testado. Então, eu diria assim, teoricamente, a concepção dele, o cuidado que está tendo com ele, é um cuidado diferenciado. Eu entendo que vai ser um produto que tenha menos dificuldades e menos adversidade que os demais. Mas é a vida real que vai mostrar isso. É o dia a dia, quando cair lá na prática, numa operação. Mas o fato é, existe uma literatura e existe uma metodologia. Em termos de garantia, em linhas gerais, o que eu posso compartilhar com vocês neste momento? Já foi comentado aqui de manhã, Bise, Portolão e Márcio, a ideia não é perder vendas. O fato é que o nosso projeto ele foi concebido e dentro daquilo que estava no escopo possível, ele tem assim, baterias em termos de 8 anos de garantia. Ar-condicionado, 2 anos. Os demais componentes, basicamente, giram em torno de 1 ano. É isso que a gente tem. Porque os componentes são de prateleiras e, teoricamente, é a garantia que estes fornecedores passam para as demais montadoras. É o que a nossa área de compras conseguiu. O fato é, eu poderia citar um exemplo da seguinte forma. Quando se tratar de uma licitação, que já foi comentado aqui de manhã, um edital. Se lá no edital pedir 2, 3, 4 anos, nada mais é do que um entendimento e um alinhamento comercial entre rede e nós, empresa. Porque é fato, ou tu entra no edital e atende ou não entra. Ou dá ou desce, ou dá o passo ou não dá. Então, não seria um problema neste momento, não seria um empecilho. Quando se tratar de períodos ou prazo de garantia, o fato é, isso vai vir para a mesa, o comercial vai levantar a mão e, em algum momento, isso vai se dirimir dentro de um fórum em conjunto com vocês. Vamos partir para essa venda? Vamos. Sabemos do compromisso? Sabemos. Então, está alinhado e vida que segue. No mais, a gente tem isso já disposto e concebido dessa forma também. No momento oportuno, a gente vai estar compartilhando com vocês, principalmente com essas pessoas que forem, literalmente, executar esses trabalhos. E, em algum momento, tudo isso daqui, naquelas sensibilizações, a intenção também é compartilhar com vocês a nível de rede, e quando vocês levantarem a mão naquele bloco 3 que eu falei dos 2 módulos, também dá para compartilhar com o cliente. Mas isso vai ter que ser de comum acordo para a gente poder crescer junto nesse espaço. Isso daqui seria, basicamente, em termos de manuais, garantia e assistência. Meu pedido de atenção está relacionado àquele perfil. O material vai ficar disponível, que depois vai ser compartilhado com todos vocês, e a gente vai construindo junto. Ok até aqui? Algum questionamento? Então, eu vou concluir, vou passar para o Daniel por uma parte de peças que está com ele e com o Márcio. Pode ser? Obrigado, então, pessoal. Falou muito aqui de troca de mindset, que eu acho que é o ponto principal. Nós, como reposição, não foi diferente, tá? A gente tinha o costume do quê? A engenharia projeta o carro, após o carro estar indo para o mercado, a gente busca uma sugestão de peça baseada na lista de engenharia. Quando a gente parte para o mundo chassi, o conceito é totalmente diferente. Então, a gente começou um trabalho há cerca de 2 anos, junto com o projeto, onde a gente teve que conversar aí com em torno de 60 fornecedores. Nesse momento, a gente fez reuniões fornecedor a fornecedor, pensando no quê? Disponibilidade de peças, que é o que todos esperam, é a palavra-chave aqui. Se falou muito nisso, tá? A ideia é, a gente vai ter um carro que 100% é nosso. Quem vai resolver o problema somos nós. Então, 100% da reposição também vai partir de nós. A gente vai estar tratando isso nos próximos meses, tá? Mas eu só vou dar um pequeno briefing aqui. Então, hoje, para ter uma ideia de itens de reposição, a gente tem mais de 1.400 itens criados exclusivos para reposição. Foi criado juntamente com a engenharia isso, tá? E para ter disponibilidade disso, a gente já colocou o pedido ou já tem em casa esses itens aí. Então, pode ficar bem tranquilo que a gente está bem blindado a respeito de reposição.
A gente botou em casa, até foi um investimento alto, porém, o produto demanda isso e a gente está preparado para isso. Tá? Outro ponto que foi uma demanda da rede, tá? Que a gente evoluiu muito bem com isso, já apresentei em outras ocasiões, é o quê? Hoje a gente conseguiu ter um sistema totalmente automatizado de catálogo digital, onde a gente fez uma integração via SAP, que no final de todos os dias, às 10 horas da noite, ele dispara para o nosso fornecedor de catálogo, todos os carros faturados no dia, e eu gero um catálogo específico por carro. Tá? Hoje, o Volare está com 100% funcionando, 100% dos carros Volare faturados hoje tem um catálogo digital, e mais 2 meses, 100% dos carros Marco Polo vão ter um catálogo digital. Isso é muito importante porque a gente vai ser assertivo, a gente não vai ter mais catálogo genérico. Eu vou buscar o catálogo com o número do carro, ou carroceria, ou chassi. Então, isso impede que eu tenha um erro e, principalmente, acelera muito na parte de identificação no balcão, onde o vendedor de peça consegue ter assertividade de saber o que está vendendo com certeza e não procurando em algo genérico. Outro ponto-chave aqui é que, no futuro, a gente vai fazer algumas interligações, que foi pedido de rede, tá? Onde a gente vai conseguir consultar estoque e preço também. Com certeza, isso, tirando do SAP, que é uma parte mais técnica, vai facilitar muito este trabalho. Tá? Aqui a gente tem alguns exemplos do carro elétrico já, onde a gente já conta com mais de 100 desenhos técnicos explodidos, pensando em reposição. Eu acho que todas as casas já têm esse acesso, não com esse catálogo do elétrico, porém com os outros catálogos. Tá? As que não tiverem, eu peço gentileza que encaminhem para os negociadores, que a gente vai estar criando acesso. A ideia é a gente, nos próximos meses, estar aprofundando esse assunto. Tá? Era só mesmo digamos, vamos antecipar, mas a gente vai aprofundar isso no decorrer. Tá? Esse catálogo ele vai funcionar tanto para chassi quanto carroceria, onde vai ter 100% dos componentes aqui. Ele funciona de diversas formas, inclusive com pesquisa de título ou pesquisa de código. Eu posso jogar e ele vai estar procurando. Esse foi uma demanda da rede para a gente ter o quê? Agilidade. A gente pensa no cliente, mas pensa na agilidade do balcão também. Com certeza o Cleiton vai gostar lá, né, Edu? Não, era só uma introdução básica, a gente vai dar sequência nisso nos próximos meses, a gente vai ter outros pilares, não sei se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Então, rapidamente era isso.